Olá, gente, mais um dia com vocês. Hoje nós vamos tratar excepcionalmente, complementando o módulo básico, a disciplina de atendimento a clientes. E aí, por que eu coloco no plural? Porque clientes, existem as suas especificidades, suas peculiaridades para cada público-alvo que a empresa ou o empreendedor ele deseja atingir no que se diz respeito ao cliente, né? O cliente que vai utilizar os produtos e serviços dessa empresa, aí pode ser um hospital, pode ser uma escola, pode ser uma distribuidora, etc e tal. Então, pessoal, por que a necessidade de identificar os perfis, né, de clientes? E aí agora colocando na singularidade, identificar o perfil do cliente, ok? Essa exigência de nós estudarmos isso é porque você vai lidar o contato direto com pessoas que vão ser seus clientes. E antes de entrar a identificar na questão de público-alvo, saber quais são as características principais para identificar um cliente, é necessário nós termos o conceito de que clientes, e aí a gente pode colocar no plural, ele não só limita aquele que está sendo prestado serviço. Por exemplo, um paciente que entra com o seu acompanhante, ele é cliente e o acompanhante também se torna cliente, consequentemente, né? Não é porque ele não esteja sendo atendido pelo atendimento direto à pessoa, ao paciente, que ele não seja um cliente no hospital. Ele pode demandar de outros serviços, inclusive está acompanhando o paciente. Então, ele é um cliente. De maneira geral, nós temos que tratar todos como clientes. Clientes internos, clientes externos. Então, clientes internos são aqueles considerados dentro da organização, dentro da empresa, né? São os gestores, são os funcionários, são os colaboradores. Clientes externos, aqueles que chegam para usufruir dos produtos e serviços que a empresa, a organização oferece a todos. Mas por que essa necessidade de identificar o perfil do cliente, né? Não só a empresa, mas nós que somos profissionais, nós que lidamos diretamente com o cliente em todo aspecto. Pode ser um atendimento sincronizado, um atendimento assíncrono, né, automático, né, remoto, ou também por telefone, ou um atendimento presencial. É necessário que nós tenhamos ciência de que as principais características que existem do atendimento ao cliente. Então, guarda aí bem direitinho na mente aí para aplicar, tá certo, pessoal? Conhecer o cliente não é conhecer somente na maneira de atender a questão estatística, não é só atender a questão quantitativa, saber números de clientes que frequentam a empresa, que frequenta a organização e que usufrui do serviço. Não é isso. É conhecer o cliente na sua totalidade. Conhecer o cliente até mesmo na sua característica pessoal. Saber que aquele cliente, determinado X clientes, ele trabalha daquela forma, ele gosta daquele jeito para usufruir de tal serviço da empresa. E aí você vai tentar atender a essas expectativas. Claro, evidente, sem jamais queimar as etapas e as instruções que a empresa lhe passa, lhe orienta a fazer. Mas, de fato, atender a cada necessidade que o cliente expõe. Muitas das vezes o cliente ele chega um pouco esbafurado, já cansado, ou até mesmo da rotina. Muitas vezes clientes que é da área jurídica, vocês podem encontrar, quem trabalhar em diversos segmentos aí, você vai prestar também atendimento a esses empresários, vai prestar também atendimento a pessoas físicas, né, de modo geral. Então, por exemplo, quando nós temos aí uma empresa que tem a moda infantil, né, que vende adereços infantis ou roupa infantis, quem será esse público-alvo? É isso que nós estamos tratando. Então, o público-alvo não é todo, né, de forma genérica. Há um estudo para isso, há um recurso que é utilizado, certo?
Mas antes vamos verificar novamente, voltar para as características de identificação do perfil de clientes. Então, conhecer, a gente já tratou, perceber, ou seja, perceber é analisar ao redor quais são os concorrentes que no mercado executam os mesmos produtos e serviços que a empresa em que estou inserido também trabalha, do mesmo segmento. Identificar esses produtos e serviços dos concorrentes para criar uma estratégia para que a prestação de serviços e ao cliente ela seja mais efetiva, certo? Não que seja melhor do que os demais, mas sim com qualidade e com diferencial. Analisar, então, ou seja, ver o que os produtos e serviços que são adquiridos, ou seja, a aquisição desses produtos, o empreendedor, o empresário, ou você como colaborador, você tem que ter esse olhar. Qual a qualidade em termos de precificação também, em termos de produto de qualidade que pode ser oferecido ao cliente. Claro que tudo isso está mais ligado também a quem é empresário, a quem é empreendedor. Ele precisa identificar esse percurso e você como funcionário, que vai estar diretamente ligado ao atendimento a clientes, você tem que ter conhecimento. Público-alvo, definir o público-alvo que nós estávamos tratando, que é o foco. Às vezes nós perguntamos, aí tem até uma pegadinha, e eu fiz na webconferência isso, né? Quem seria o público-alvo de uma farmácia, de uma drogaria, não é? Aí alguns questionaram, ficaram pensando, é o doente. Não só o doente, mas todo aquele que venha precisar da farmácia. Ou seja, o cliente é um cliente diverso, é um público diverso, um público heterogêneo que nós chamamos. Já um cliente, por exemplo, que de moda infantil, que eu citei também, quem será o público-alvo dessa empresa, dessa loja que vende roupas, né, de produtos infantis? Consequentemente, não será a criança. Mesmo que você diga, mas quem vai usufruir não é a criança? Não só a criança, mas os pais. Então, o público-alvo serão os pais. O público remanescente, ou seja, o público que esporádico, que compra esporadicamente, aí pode-se pensar em fatores. Pode ser aquele que vai comprar para escolas, né, empresário, pessoa jurídica. Pode ser uma pessoa física que não tem filhos, mas quer presentear. Mas o público, o foco nesta loja, o público-alvo, isso aí a gente fala isso de forma hipotética, né? Hipoteticamente, ou seja, pensando, organizando, né? De forma que a gente estruture que isso aconteça na realidade, né? Nós vamos pensar que sim, o público-alvo serão os pais. Numa ótica, quem é o público-alvo? Você é dono de uma ótica, empresário, né? Um empreendedor. E você, como funcionário, precisa saber quem é o público-alvo de uma ótica. Normalmente, depende, mas o mais casual é você perceber que as óticas, além de pessoas físicas que podem aderir ao produto, normalmente são pessoas jurídicas que são o público-alvo, ou seja, são médicos, oftalmologistas, clínicas que fazem até parcerias. Então, o público-alvo pode estar também diretamente ligado a esse tipo de cliente. Numa distribuidora de medicamentos, quem é o público-alvo? Então, as drogarias, as agências farmacêuticas, enfim, temos que ter esse cuidado de identificar cada tipo de cliente, né? Há quem vende também gêneros alimentícios. Demos exemplos também na webconferência, né, de hoje. Quem seria o público-alvo de quem vende fardamento escolar, por exemplo? E alguns citaram os estudantes. Não só o estudante, mas o gestor de escola, a pessoa jurídica que compra o fardamento para ser revendido. Então, existe o público-alvo, tem que ser aquele que tenha contato direto, que o produto final ele chega até ser revendido por ele, não é? Então, assim, é isso que a gente tem que traçar. Para existir tudo isso,
todo esse estudo de identificar o perfil do cliente, existe um recurso que se chama, análise de mercado. Então, essa análise de mercado nada mais é que uma pesquisa criada por cada empresa ou organização que deseja criar um negócio, um empreendimento, uma empresa, aí se tratando de um negócio menor, de um empreendimento, por exemplo, você quer criar um mercadinho em sua comunidade, né? Você quer inaugurar um mercadinho, então você precisa ter esse estudo da análise de mercado, fazer uma pesquisa, né, dos produtos e serviços que já são oferecidos, dos concorrentes, do que tem questão de precificação, qual o diferencial que você pode trazer para o seu empreendimento. Então, a análise de mercado ele vai servir para isso. Se a gente observar, normalmente quando surge um supermercado novo em nossa comunidade, em nosso bairro, tu passa por esse processo, né? Existem pessoas que fazem até pesquisa de forma presencial, né? Manuscrita, passando em casa, sabendo opiniões, recolhendo sugestões de determinados perfis de pessoas. E aí é muito minucioso isso, essa tarefa da análise de mercado. Muitas empresas ou empreendedores utilizam aplicativos, utilizam também um pessoal, né? A mão de obra pessoal de pessoas para fazer pesquisas, né, em casa, mas eles delimitam os pré-requisitos a quem vai pesquisar, a qual segmento. Por exemplo, se é uma farmácia, drogaria, eles vão também focar não só no público genérico das pessoas, plural, mas focar em pessoas idosas, pessoas que têm doença crônicas, né? Pessoas, isso também pode ser considerado o público-alvo de um perfil, né? Nós falamos antes que a drogaria ou uma farmácia poderia ter um público genérico, mas podem ter outras empresas que surgem no mesmo ramo da farmácia que podem tratar um público específico. Isso já é bem visto aí pelas empresas, que determinados medicamentos é vendido em determinadas drogarias. Por exemplo, segmentos de lojas que vendem material cirúrgico. Então, esse material cirúrgico só é vendido em determinada loja, né? Determinada farmácia, então você só encontra em determinado local. Então, é mais ou menos nesse sistema, nessa sequência, que nós entendemos o quanto é importante identificar os clientes para a gente entender todo esse processo, certo? Então, a análise de mercado, certo? Ele é um recurso bastante utilizado para que você não falhe no seu empreendimento, para que você tenha permanência de mercado. E aí eu estou falando para vocês como futuros colaboradores de uma empresa, fica aquele questionamento, a interrogação, por que eu tenho que saber isso? Né? Eu não sou empresário, eu não sou empreendedor, mas nós somos intraempreendedores, né? Nós somos pessoas, colaboradores dentro das empresas, que nós temos que ter conhecimento diante disso. Como é que o empresário, o empreendedor, toda a sua equipe trabalha para chegar à oferta do seu produto e serviço? Então, todo o percurso e caminho você deve ter conhecimento sobre, para que você mantenha um atendimento efetivo, eficiente, saiba lidar com o cliente, com a comunicação, a linguagem, saiba lidar com os clientes internos, que são os seus próprios colegas de trabalho. Se você não tem conhecimento sobre os produtos e serviços para ofertar aos seus próprios pares, ou seja, os seus colaboradores, amigos ali da empresa, você não terá também aptidão para poder ter contato com esse cliente externo que vem, né, usufruir de todos os produtos e serviços da empresa. No hospital, você tem que saber passo a passo, por exemplo, um cadastramento, um pré-cadastro. Hoje, não só em um hospital, mas praticamente em todas as empresas existe o pré-cadastro, o processo do cadastro e o pós-cadastro. E ainda existe também uma pesquisa de satisfação, né? Normalmente acontece isso com o segmento do comércio.
Empresas que você vê aí, se a pessoa compra um eletrodoméstico, no processo ela lhe acompanha e ainda pede para você lhe dar um feedback, uma pesquisa de satisfação, não só relacionada a notas, né, que você dá uma nota de 0 a 10, mas sim relacionado à questão qualitativa. O atendimento foi eficiente, o atendimento atendeu às suas expectativas. Então é o caso, por exemplo, do iFood, né? Quando nós concluímos um pedido, e aí tem lá o aplicativo do iFood para você, se chegou o seu pedido, se está ok, um canal de reclamações, um canal de sugestões e críticas, em determinadas empresas, uma ouvidoria, empresas maiores de grande porte. Então, assim, existem os canais de atendimento diversos que as empresas trabalham e que a gente também tem que tomar conhecimento enquanto profissionais diante disso. Então, observar qual é o principal canal de atendimento também, né? E isso é importante para a gente saber transmitir essa informação para nossos clientes. Se a gente não tem conhecimento sobre isso, a gente não tem o conhecimento básico para fazer um atendimento eficiente, né? Um atendimento humano, né? Por exemplo, eu vou dar uma experiência profissional. Eu fui aprendiz bancário e demandava muito, né, da minha pessoa ser uma pessoa polivalente. O que é uma pessoa polivalente? Atender ali uma fila imensa de pessoas, prestar alto atendimento ali para que a pessoa saísse satisfeita, fazia pagamentos, né, fazia o atendimento no caixa eletrônico, auxiliando pessoas idosas ou pessoas que não sabiam lidar ali com o caixa eletrônico, né? Então estava sempre disposto a ajudar. É isso que nós precisamos enquanto profissionais, que o atendimento não se limita também só a um atendimento técnico, mas um atendimento humanizado, né? Acima de tudo, um atendimento que você escute, saiba escutar, para saber qual a técnica que também, ou melhor, qual a iniciativa que você irá tomar. Muitas das vezes você vai se encontrar em um atendimento básico, um atendimento presencial, em que a pessoa vai perguntar: quanto é que custa isso? E às vezes, ao falar, você pode contrariar o que o cliente deseja. Então, a forma de saber se expressar, saber escutar, humanizar e o momento adequado da tua fala, isso é interessante. A questão de relacionamento de clientes, que tem a ver também com o que a gente está tratando. Identificar o perfil de cliente, ele entende todo esse processo e esse complexo que a gente chama de etapas, né? Receber, e aí depois você vê um feedback do cliente. Desculpa, para alguns talvez isso seja muito novo, né? Porque vocês vão se inserir ao mercado. Talvez outros já tenham tido até experiência em casa, vendo a mãe vender um determinado produto e atendendo e recebendo um atendimento. Então, isso é importantíssimo, gente. Termos ciência de que essas características, conhecer, perceber, analisar, dimensionar, definir o público-alvo, fazem parte de um atendimento eficiente e que você consegue identificar o seu público-alvo. Você consegue conhecer o seu público, que muitas das vezes em determinadas empresas que surgiram no mercado e não conseguiram permanecer no mercado, talvez não tenham feito um estudo tão aprofundado. Existem N fatores, né? Mas um pode ser esse, um estudo aprofundado de conhecer os seus clientes, conhecer o seu público-alvo. Não tratar só de forma genérica, tratar de forma genérica no momento que aquele que está recebendo um atendimento vem acompanhado de outra pessoa, ou outra pessoa que não é do costume ser atendido por essa empresa ou organização, aí sim a gente tem que ter o olhar genérico, porque qualquer pessoa que chegar na empresa, ela será um cliente, mas quem será o seu cliente público-alvo? Isso é uma grande diferença, certo? Então, o público-alvo pode ser, por exemplo, se é como eu disse, uma loja de adereços infantis,
o público-alvo serão os pais das crianças, pais que vão estar comprando ali aqueles produtos e usufruindo daquele serviço de determinada loja, etc e tal. Saber diferenciar o público-alvo. Pessoal, por hoje é só. Espero ter contribuído com vocês. Vai ter material de leitura para complementar, certo? Na sequência, nós teremos uma aplicação da atividade fornecida pela professora Aline para dar continuidade a este conteúdo. E fiquem com Deus, tá, pessoal? Na Santa Paz, amanhã nós nos encontramos através da interação do WhatsApp, ok? Um grande abraço conectado. Até breve, até amanhã.